Olá, turminha aí do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver, pessoal, a respeito de multiplicação, certo? Multiplicação essa com números na forma o quê? Decimal, ok? Deixa eu ajeitar aqui pra gente ver alguns exemplos, né? Nós temos ali uma multiplicação, eu tenho que saber primeiramente o quê? A questão das casas decimais, certo? Então aqui eu tenho o seguinte, 2,541. Então eu tenho 3 casas decimais contando da direita para a esquerda, tá? Então aqui eu tenho uma conta bem simples, com a numeração só, no multiplicando e multiplicador. Então no multiplicador eu tenho um número só. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, vai a 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, vai a 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, quantas casas que eu tenho aqui no meu multiplicando? Eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui, da direita para a esquerda, eu vou pular 3 casas decimais, tá? Nessa aqui, eu vou ter tanto no multiplicador quanto no multiplicando, eu vou ter casas decimais. Então, aqui, que está aí no livro de vocês, essa conta, na página 169, nós temos aqui o seguinte, 2 casas decimais e aqui apenas uma, porque depois eu vou ter que fazer esse somatório, tá? Então, eu tenho aqui o seguinte, pessoal, 2,95 vezes 1,8 vai me dar aí 53,10. Mas no final dessa conta, que é o que interessa pra gente, se no primeiro fator eu tenho 2 casas decimais e no segundo fator eu tenho uma, então eu vou contar 2 mais 1, 3 casas eu tenho que pular, porque eu vou ter que contar dos 2 fatores. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 casas. Então eu vou ter 5,310, tá? Aqui eu já adiantei alguma atividade para vocês aí da primeira questão e eu vou tirar a foto, tá? Para vocês verem aí melhor. Eu tenho aqui o seguinte, na primeira questão eu peguei a D e a E porque ela parece ser mais complexa, tá? Parece ser, mas não é, tá? Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho a multiplicação de 2,58 vezes 3,7 vai me dar aí 95,46. Quantas casas decimais eu tenho no primeiro fator? 2. Quantas casas decimais eu tenho no segundo fator? 1. Então eu vou contar 2 no primeiro, 1 no segundo, que forma 3. Então da direita para a esquerda eu vou contando, ó, 1, 2, 3. Então eu vou obter aí 3 casas decimais. E na letra E eu tenho 2,58 vezes 4,65. Então, no primeiro fator eu tenho 2 casas decimais, no segundo fator eu tenho mais 2 casas decimais. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer uma somatória dessas casas decimais entre fatores. Então, eu tenho 2 mais 2, 4. Então, da direita para a esquerda, no final lá do número, eu vou ter que pular 4 casinhas decimais, ó. Então, vou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ok? Aí vai ficar 11,8.970. Aí, pessoal, a segunda questão, ele coloca assim: sem efetuar cálculo por escrito ou com calculadora, determine quantas casas decimais tem o resultado da multiplicação 2 vezes 4,34. Então, 4,34. Então, eu tenho 2 casas decimais. Só que vocês vão ter que fazer o cálculo. Vocês vão ter que fazer a multiplicação para saber o produto, né? O resultado disso aí. Então, de 32,17 vezes 5,2. Então, eu tenho 2 casas no primeiro fator e uma casa no segundo fator. Então, no final da conta, eu tenho que pular quantas casinhas? 3, tá? Na letra C, eu tenho no primeiro fator 6,034. Então, eu tenho 3 casas no primeiro fator e eu tenho no outro fator 122,47. Eu vou ter 2. Então, eu vou ter que pular quantas casinhas? Somando aí, 5,
tá? Na letra D, eu vou ter 3 no primeiro fator e vou ter 4 no segundo fator. Então, quantas casas eu tenho que pular? 7, certo? No resultado, essas casinhas se pulam no resultado. Então, vocês fazem aí no caderno, dando o resultado e pulando essas casinhas, tá? Na terceira questão também é fácil. Na multiplicação de números na forma decimal por 10 ou por tendências, né, de 10, basta deslocar a vírgula para a direita, tanto as casas decimais quanto forem os zeros a potência de 10. Por exemplo, ele tem aí o seguinte, vou colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu procurar um lugarzinho aqui. Deixa eu botar aqui embaixo para vocês, ó. Vou mirar bem aqui embaixo, ok? Eu tenho aí 28,12. Então, eu tenho aqui, ó. Vou botar aqui. 28,12 vezes 10. Não é isso? 10 tem apenas o quê? 10 tem apenas um zero. Então, eu vou pular uma casa para a minha direita. Então, vai ficar 281,2. Ok? Sempre vocês vão pular para a direita, ok? Deu para perceber aí? Vai dar aí, ó, 28,12 vezes 10. Então, como 10 tem apenas uma casa, aí eu pulo um só, né? Eu vou pular uma casinha só, para a direita, tá? Lá a gente estava fazendo para a esquerda, só que aqui a gente vai para a direita, ok? Letra B fica 100 vezes 5,364. Aí no final que eu vou pular uma casinha, vai ficar, que é por 100, né? Então são duas casinhas. Então vai ficar 536,4. Na letra C é por 1000. 1000 são quantas casinhas? Quantos zeros tem? 3. Então são 3 casinhas que eu vou pular. O resultado vai ficar 7.950. E assim sucessivamente, tá? A quarta, pessoal, eu trouxe aqui para vocês. Hoje só precisa dessas duas páginas, 171 e 172, ok? Então, veja bem. A quarta questão, eu tenho aqui a questão do percentual. Observe como calcular 3,5% de 8. Mas eu já vim aqui pra gente, ó. 66,8%. Como é que vai ficar esse cidadão? Quando eu multiplico ele por 100, vai ficar 0,668 vezes 250. Vai dar 167. Letra B, 1,5% de 8,4 litros. Então, quando eu viro a porcentagem, ó, não é por 100, então vou pular duas casas. Aí vai ficar 0,015 vezes 8,4, 0,126 litros. 40% de R$156. Isso aqui até caiu na prova. Então, 40%, como é que eu deixo em decimal? 0,40 vezes 156. Vai dar 62,40, tá? E tenho 12% de 31,25. Como é 12%? 12% vai ser como? 0,12. Então, 0,12 vezes 31,25 vai dar aí 3,75. Então, pessoal, eu vou passar só essas duas páginas para vocês. A segunda e a terceira eu expliquei aqui, tá? Ela é bem fácil. Aí eu deixei a primeira e a quarta, peguei as mais complexas, né, para fazer. E na quinta-feira, porque na quarta a gente tem aula de matemática, né? Na quinta-feira a gente continua 73, 173, 174. Ok? Qualquer dúvida é só retornar aí, ligar, entrar em contato, viu? Um beijo.